Beleza? Na letra B, aqui a gente já encontra uma raiz, né? E aí a gente fica se perguntando se teria algum problema de ter uma raiz cúbica negativa. Observe que menos um vezes menos um vezes menos um é igual a menos um, né? Menos um vezes menos um dá um vezes menos um dá menos um. Então, isso nos diz que menos um ao cubo é igual a menos um. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Tirando a raiz cúbica dos dois lados, a gente consegue, aqui cortando, né? A gente consegue perceber que menos um é igual a raiz cúbica de menos um. É... Isso pode ser uma coisa assim, sei lá, ah, meu Deus, é óbvio. Mas essa é a maior reflexão. A gente só consegue encontrar uma raiz negativa porque existe algum número que quando eu multiplico, quando eu elevo ao cubo, dá uma coisa negativa. Agora, imagine se fosse, por exemplo, um número, uma raiz quadrada. Imagine que eu quero encontrar um número negativo elevando ao quadrado algum número. Então, por exemplo, 3. Vou pegar um número positivo primeiramente. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Vou multiplicar, sei lá, 3 vezes 3 dá 9, né? Então, raiz de 9 é 3. Poderia fazer assim, né? Tirar a raiz quadrada. E aí fica 3 é igual a raiz de 9. Tá, tudo bem. Agora vamos ver o menos 3. Não, o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Tirando a raiz, né? A gente vai ter que menos 2 ao quadrado dá 4. Então, olha que coisa doida. Tanto as coisas negativas quanto as coisas positivas, quando eu elevo ao quadrado, todas elas ficam positivas. Ou seja, não tem como a gente tirar, encontrar algum número que ele vezes ele dá uma coisa negativa. Sendo assim, nas raízes quadradas, a gente tem um problema quando a parte interna da raiz ela é negativa. Nas raízes cúbicas, não. Então, se é uma raiz com o expoente ímpar, não tem problema ser negativo dentro. Mas se é uma raiz com expoente par, a gente tem um problema. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque aqui a raiz ela é cúbica. Sendo a raiz cúbica, não tem problema o x mais 1 ser uma coisa negativa. Beleza? Então, assim, sem problemas, x mais 1 ser negativo. Tá, então sendo assim, o único problema que a gente encontra nesse tipo de questão, o módulo também não tem nenhuma restrição dentro, o único problema que a gente encontra é a divisão por zero. Então, assim, tirando a divisão por zero, a gente não tem nenhum outro problema. Então, vamos tratar dessa divisão por zero. A gente quer que o denominador, que é x mais 1, não seja sempre diferente de zero. Eu posso elevar ao cubo, sem nenhum problema, elevando os dois lados ao cubo. Aqui e aqui. Elevando ao cubo, a gente corta aqui o cubo com a raiz, né? E aí a gente fica com x mais 1, 0 ao cubo, continua sendo 0. Tem que ser diferente de 0. Passando para o outro lado, x tem que ser diferente de menos 1. Então acaba, a gente já encontrou o único problema que poderia ter nessa função. Então faz sentido a gente falar dessa função em todos os reais. Então x pertence aos reais, menos, poderia usar um menos, mas se eu não me engano,
Geralmente, nesses casos de conjunto, o pessoal usa uma barra. Então, x pertence aos reais, menos o conjunto que tem o menos 1. Então, esse é o domínio da função. Reais tirando o menos 1, porque o menos 1 zera a parte de baixo. Então, tem sentido a gente falar dessa função em todos os reais, menos no menos 1.